Não se sabe ao certo qual foi o destino dos órfãos da Playcare após a Hora da Alegria. Mas uma coisa é certa, é impossível que essas crianças ainda estejam vivas na fábrica nesses 10 anos que passaram. Mas se eu te dissesse que existe a possibilidade delas sequer estarem na fábrica? Acredite ou não, assista esse vídeo que eu garanto que essa teoria pode fazer bastante sentido. Entre os 3 capítulos de Pop Playtime que temos atualmente, o único que deu uma pequena informação sobre as crianças após a Hora da Alegria foi no capítulo 3, na fita VHS da professora Adelaide. Nela vemos que em algum momento após a Hora da Alegria, Adelaide fez algumas perguntas ao Catnap a respeito das crianças. Onde estão as crianças? Por favor, cadê as crianças? Estão no mesmo lugar que os funcionários? Não! As crianças estão seguras? Sim. Eu posso vê-las? Não! E isso foi tudo. Foi tudo o que ele me contou. Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Nesse diálogo, Catnap afirma que as crianças estão em um lugar seguro, que Adelaide não pode vê-las e que elas não estão no mesmo lugar que os funcionários. Que, baseando no que a Pop disse sobre o que ocorreu com os corpos dos funcionários, pode indicar que as crianças não foram mortas e feitas de comida no final de tudo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser interpretado que as crianças também não foram levadas para esse subsolo. Afinal, julgando pelo fato do Catnap falar que os órfãos estão em um lugar seguro e que Adelaide não pode vê-las, pode indicar que elas sequer estão dentro da fábrica, e ele pode ter sido responsável por libertá-las. E isso eu vou explicar no próximo tópico. Mas antes, um detalhe curioso é que na primeira nota da Adelaide, que encontramos na escola, ela escreveu que já se passaram algumas semanas após a Hora da Alegria, que é um silêncio absurdo sem as crianças na escola e que eles vão ter que se acostumar com isso. Isso pode indicar que nesse momento as crianças já não estavam mais na Playcare. Então, o momento em que Adelaide perguntou ao Catnap sobre as crianças pode ter ocorrido antes dele prender ela e as outras professoras dentro da escola. Em um vídeo de teoria do canal gringo Teiricho, ele apontou que o desenho dos Smiley Critters pode representar o que o Catnap fez com as crianças durante a Hora da Alegria. Afinal, o relógio da casa do Dog Day está marcado no mesmo horário que todos os relógios que encontramos na Playcare. Então os outros Smiley Critters representam as crianças. Os ventos que eles tinham medo eram na verdade os gritos dos funcionários sendo mortos. E no final, Catnap usou o gás para acalmar as crianças, fazendo elas adormecerem. E algo que pode reforçar bastante essa teoria é que na página 116 do livro Orientation Notebook, vemos que em uma nota do PW diz o seguinte: me pergunto se há algum vínculo entre a educação que recebe os órfãos da Playcare e as mensagens do programa de desenhos animados. Ou seja, cada episódio pode estar mesmo refletindo o que as crianças passaram na Playcare. Então, como um adendo a essa teoria, eu digo que o Catnap pode ter levado as crianças adormecidas para o lado de fora da fábrica. E essa fuga pode ter ocorrido por uma das várias saídas de emergência que existem dentro da Playcare. Afinal, por pura coincidência, Catnap, como Theodore Granville, teve um acidente envolvendo uma saída de emergência, o que pode indicar que o Catnap conhece uma saída de emergência em específico. Então eu apontaria essa saída de emergência como a que ele poderia ter levado as crianças após a Hora da Alegria. Além disso, com base na sinopse não utilizada no capítulo 1, podemos teorizar que essas crianças poderiam ter sido encontradas por veículos militares como os que o nosso protagonista vê na frente da fábrica quando foi trabalhar no dia seguinte. Afinal, a fábrica tem um sistema de segurança que entra em contato direto com as autoridades, então poderiam ter usado esse sistema para auxiliar as crianças do lado de fora da fábrica. E no final de tudo, se apenas encontraram crianças, ninguém acreditaria se elas contassem o que realmente acontecia dentro da fábrica. A história acabaria perfeitamente coberta tanto como realmente está, deixando apenas um mistério sobre o que ocorreu com os funcionários permanentes por anos, até o retorno do nosso protagonista à fábrica. É bem provável que o nosso protagonista já sabe o que ocorreu com as crianças. Afinal, ele foi atraído a retornar à fábrica devido a uma carta anônima que dizia que os funcionários ainda estavam lá. Mas no final de tudo, quando ele não os encontrou, ele simplesmente resolveu ir embora. Mas aí é que tá o ponto. Por que usaram apenas os funcionários como desculpa, sendo que todo mundo sabia que a fábrica tinha um orfanato e que os órfãos também estariam entre as pessoas desaparecidas? Além disso, é notável que em momento algum os interesses do protagonista, do Wally ou da Pop estão em torno do que realmente ocorreu com as crianças. Inclusive, o Dog Day também não mencionou nada, apenas como o Wally e a Pop disse que nós poderíamos derrotar o protótipo. E a Pop e o Wally apenas reforçaram o tempo todo a mentira de que os empregados estavam vivos e no final até que revelaram tudo, mas sequer mencionaram as crianças. Por isso, eu acho que é muito provável que eles não explicam nada, porque todos dentro e fora da fábrica já sabem o que realmente ocorreu com os órfãos. Bom, na minha opinião, eu não acredito tanto assim nessa teoria, eu apenas considero a possibilidade.
Até porque o maior contra dessa teoria é o protótipo. Eu não tenho certeza se ele teria essa consideração pelas crianças, devido ao fato dele ser muito violento e ser tão manipulador quanto a Poppy. Mas por outro lado, essa teoria pode esclarecer algumas questões menores, como por exemplo, o que ocorreu com a amiga da Kissimice. Afinal, se ela não morreu e realmente foi levada para fora da fábrica, infelizmente a Kissimice não poderia ir junto, já que o protótipo proíbe os experimentos de sair. Mas independente de tudo, eu acredito que pelo fato do Catnap ter sido órfão da fábrica que se tornou amigo do protótipo, ele merecia muito mais destaque na história como um Bigger Body além do que foi mostrado. Por isso eu acho que seria interessante se houvesse um fato sobre ele ter libertado as crianças no final de tudo, ou até mesmo dele ter escrito a carta para o ex-funcionário retornar, que é uma outra teoria que eu lancei aqui no canal. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre essa teoria? Mas enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para receber mais teorias sobre Poppy Playtime. Fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo.